Bom, em Cristo, glória a Deus. Vamos aí fazer uma análise a respeito da vida de Salomão. A pergunta é: tem gente que fala assim, se conselho fosse bom, ele seria cobrado, ele não seria dado. Isso na verdade é uma idiotice, de interpretação de alguém que realmente não respeita a Constituição, a formação de vida. É bem verdade que, por um outro lado, eu entendo que se o conselho vier de alguém idôneo, alguém que realmente tem um bom testemunho, indiscutivelmente, esse conselho com certeza vem de sabedoria, vem de constituição de vida. Agora, aqueles conselhos para a destruição de pessoas que realmente andam desvirtuadas em caminhos errôneos, não são conselhos, na verdade são dizeres de morte, não é verdade? Meu querido, a respeito de Salomão, então o tema aqui, muito simples para reflexão, é a questão de conselhos, de recepção de conselhos para a formação da nossa personalidade. Nós sabemos que a nossa personalidade, ela forma-se inicialmente em casa, ao nascermos, na sociedade, que é uma micro-sociedade. A nossa casa, na verdade, é um micro-estado, onde tem os pais que lideram, ali são feitas regras, normas. Existem aquelas pessoas, existe um território, existe ali um contexto como se fosse uma micro-sociedade, um micro-estado, um micro-governo. Tem o pai como cabeça da casa, tem a mãe ali como coluna e sustentáculo. Esses dois trazem herança cultural e educacional e social das famílias em que, enquanto estavam solteiros, adquiriram e tudo mais. Enfim, conselhos dentro do âmbito familiar. Será que realmente nós aprendemos aquilo que os nossos pais nos passam? Será que realmente nós deixamos de lembrar lá na velhice ou na tenridade ou no curso do nosso amadurecimento a respeito de tudo aquilo que nós recebemos para que nos formássemos, para que crescêssemos, para que tivéssemos realmente um norte, uma base, um fundamento para a nossa personalidade? O que acontece com os conselhos que nós recebemos de pessoas boas, de pessoas vividas, de pessoas experientes? Será que nós retemos dentro do nosso coração e que colocamos em prática? Será que nós o recebemos e assim fazemos com que eles sejam lapidados para melhor no curso de nossa vida? Pois bem, Salomão é um personagem interessante. Observemos. Ele está em primeiro livro dos Reis, Primeira Reis, e no capítulo 1 ele fala, eu só vou citar o subtítulo por enquanto, a velhice de Davi. Então o rei Davi, ele, como todas as pessoas, na sua longevidade de vida, ele veio então, é claro, a envelhecer. E nós temos então a sua sucessão normal. E aí, como subtítulo, nós observamos depois da velhice de Davi, que Salomão é constituído rei. Então o rei Davi, de maneira hereditária, ele é constituído rei por Salomão, o rei Salomão, muito conhecido nos nossos dias. Aí, folheando a palavra de Deus, nós temos o capítulo 2 como subtítulo, Davi dá conselhos e morre. Aí começa o nosso tema. Então o rei Davi, nós sabemos da história do rei Davi. Nós sabemos das guerras, das lutas, das perseguições que Davi sofreu. Nós sabemos que não foram poucas, inclusive pelo rei, o primeiro rei da monarquia, rei Saul. Mas Davi passou por batalhas, Davi passou por conquistas, Davi passou por muitas lutas e muitas guerras, um período de derramar sangue. Chegou o momento que Davi envelheceu, e o seu sucessor assim daria sequência na história de Davi. E não foi diferente. Aconteceu então que Davi dá conselhos ao seu sucessor, filho Salomão, dentre outros filhos. Salomão foi aquele ungido pelo Senhor. Então Davi dá conselhos a Salomão e depois desses conselhos ele morre. É bem verdade que em toda a existência de Salomão, enquanto ele viveu junto ao seu pai, você pode ter certeza que não faltou conselhos dioturnamente aos olhos, aos ouvidos, ao coração, além dos testemunhos, numa forma de conselho visual,
Salomão assim viu. Aí, de forma que, consequentemente, nós temos que Salomão passa a reinar. E para que ele seja então ali o rei e passar a reinar, é bem verdade que Davi, aconselhando, educando, ensinando, fazendo com que os seus filhos e Salomão também aprendesse, deu uma constituição prévia, deu um solo, deu um alicerce para que Salomão pudesse então iniciar o seu reinado. No capítulo 3 de 1 Reis, Salomão casa com a filha de Faraó. Rapaz do céu, julgo desigual. Como é que Salomão, rapaz, meu irmão em Cristo, de tantas mulheres nas tribos de Israel, esse bendito aqui, homem de Deus, filho de Davi, do rei Davi, ele casa com a filha de Faraó. E nós já sabemos, lá em Êxodo, nós já sabemos o que o povo Egito maltratou ali no cativeiro com Faraó, o jugo, na prisão, o povo de Israel. Mas Salomão aqui, Senhor, casa com a filha de Faraó. O que aconteceu com os casamentos anteriores? Aliás, perdão, com os conselhos anteriores que seu pai Davi tinha dado. Como é que Salomão casa com a filha de uma outra nação pagã? Vamos aí para o próximo subtítulo. Salomão julga a causa de duas mulheres. Salomão, na questão de juiz ali do povo de Israel, é um texto maravilhoso. Depois nós temos a grandeza do reino de Salomão. Salomão casado com a egípcia. Então mostra-se lá para frente uma situação de julgamento de uma causa que trouxe espanto e exemplo de maturidade e sabedoria. Eu estou dizendo em relação ao julgamento, eu não estou dizendo em relação ao casamento com a mulher egípcia. Depois nós temos que a grandeza do reino de Salomão. Para que esse reino crescesse, desse continuidade hereditária ao reino de Davi, seu pai, aqui nos mostra claramente, com exceção do casamento da egípcia, nós observamos que Davi, ele tinha a sua sabedoria, e Davi então fazia o reino continuar a crescer. Isso no capítulo 4 de 1 Reis. Aí nós vemos ainda no capítulo 4, outro subtítulo, a sabedoria de Salomão sobrepujava. Então, essa sabedoria, ela está intimamente ligada com a recepção de quê? De instruções, de conselhos, com certeza recebido no curso de sua existência, a sabedoria de Salomão. Pois bem, Davi, como derramou muito sangue, Deus não aceitou, não determinou que ele assim construísse o templo, mas quem assim o fez foi Salomão. E começa essa história de edificação do templo e do palácio no capítulo 6 de 1 Reis. Salomão, ele edifica o templo, a morada do Senhor. E também no capítulo 7, ele edifica um palácio com todo o luxo possível. E também diversas obras para o templo. Só lendo aqui os subtítulos. Aí nós observamos no capítulo 8 a dedicação do templo, e Salomão fala ao povo, claro, porque ele é rei do povo de Israel. Outro subtítulo, Salomão ora a Deus. Outro subtítulo, Salomão abençoa o povo. Lembra-se que ele está casado ali com uma mulher egípcia, de cultura pagã, que recebeu uma outra formação, outros conselhos da cultura egípcia. O Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Nesse aparecimento, é aquilo que Deus faz em toda a palavra de Deus. Diz assim, capítulo 9, versículo 4: Se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com interesse de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os teus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai, Davi, dizendo, não te faltará sucesso sobre o teu trono. Aí vem o contraponto, porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto,
mas fordes e servides a outros deuses, vós prostrardes perante eles. Então destruirei Israel da terra que lhes dei, e aí vai à frente. Essa foi sempre a palavra. Se estiver com Deus, Deus te abençoará. Caso contrário, Deus te destruirá. Só que Salomão resolve, então, impor um tributo ao povo. Esse tributo realmente, ele trouxe grandes consequências que veremos logo mais. Mas enquanto ele estava nessa grandeza, nessa sabedoria, nessa riqueza, nessa progressão econômica material, quero eu, ainda em constituição de sabedoria, ele despertou curiosidade de muitas pessoas, inclusive da rainha de Sabá, que veio visitá-lo para confirmar realmente se aquilo que falavam de Salomão era verdade. Então ela realmente assim atestou e ficou pasmo com as riquezas de Salomão. No capítulo 11, Salomão então começa a idolatrar. Meu querido, como é que pode alguém que teve essa ascensão, com exceção daquele casamento com a filha do Egito, como é que pode então começar a idolatrar? Ele começa então a viver uma vida de idolatria, casar-se com outras esposas, fazendo ali templos com estátuas, deuses. Aí vem então a ira de Deus contra Salomão. Aqui está algo interessante. Você que está de pé, cuidado que não caia. O que você tem feito com os conselhos que os seus pais têm te dado? O seu esposo, sua esposa tem te dado. As pessoas do Senhor têm te dado. Você tem guardado para si ou você tem desprezado? Aqui no capítulo 11 já nos mostra que a influência do mundo, fez com que os ouvidos de Salomão e os olhos de Salomão, ouvidos tapados e olhos fechados, começou então a idolatria contra Deus sem cabimento. E Deus já estava dizendo para ele: fica no meu caminho, que senão destruirei. Guarda os meus mandamentos, senão o destruirei. Aí veio o peso da mão de Deus e o subtítulo: a ira de Deus contra Salomão. Deus levanta adversários contra Salomão. E um desses adversários foi então Jeroboão, que chegou a Roboão, que foi o substituto de Salomão que veio a falecer. E nós observamos ali que algo interessante, que Jeroboão chegou então a Roboão, sucessor de Salomão, e foi aí pedir que aliviasse o jugo sobre o povo de Israel. E algo interessante que você observa ali é que surgiu a separação então das tribos, de maneira que 10 tribos ficou para Jeroboão, que ao final levou essas tribos à idolatria e sua destruição total, e uma tribo ficou então com Roboão, como promessa de Deus a Davi, que ao menos uma tribo ficaria então sobre a vida da descendência então de Davi. O que acontece aqui, que nessa conversa de Jeroboão, que teve representando o povo de Israel com Roboão, sucessor, filho de Salomão, o que nos chama atenção, que de primeiro Roboão, sobre o pedido de alívio do jugo que era pesado, ele buscou conselheiros que aconselhavam Davi, só que ele desprezou os conselheiros. O conselho recebido não agradou aos olhos de Roboão, e foi pedir conselhos para jovens da sua geração, que confirmaram que aumentasse aquele jugo. Conselhos realmente vindo de pessoas imaturas. Quem você tem buscado conselhos para a solução de muitas lides, de muitas demandas, de muitos conflitos na tua vida? Por alguém sábio ou pessoas sábias no curso da sua vida, que você tem certeza que são pessoas maduras ou pessoas totalmente imaturas? Busque a maturidade daqueles que têm realmente vida espiritual, histórico com Jesus Cristo. De forma que nos chama a atenção, como nós começamos, que os conselhos são bons, não são para ser vendido. Quando vem de pessoas sábias, é para o seu crescimento e a sua edificação. Mas quando vem de pessoas imaturas, que não têm a unção do Espírito Santo de Deus, vem para a destruição. O que você tem feito com os conselhos bons? Tem guardado para si? Tem aperfeiçoado-os? Você tem realmente usado como prática para a constituição da sua vida e progressão? Pense nisso. O que você tem feito com tudo aquilo que já te ensinaram? Tem jogado na lata do lixo? Cuidado com o peso da mão do Senhor. O texto é assim, que infelizmente nós observamos o homem que estava nos olhos de Deus, o homem com sabedoria,
e riquezas, o homem que construiu o templo de Deus, o primeiro templo, palácios, enfim, que sobrepujou em conhecimento e sabedoria a todos na região em que vivia e além desta região, mas idolatrou-se, casou-se com outras mulheres pagãs, edificou altares, entristeceu e trouxe à ira o peso da mão do Senhor. Que conselho você tem adotado daqueles que te passam? Como é que está a tua maturidade espiritual, a tua maturidade de vida? Que você possa refletir e que você não caia, não tenha uma ascensão e depois uma queda brusca, como foi Roboão, filho de Salomão. Então, Davi ensinou Salomão, Roboão aprendeu conselhos aqui vistos errados do seu pai Salomão. Não faça isso. Busque os conselhos de Deus. Busque os conselhos de amados da tua vida que já viveram muito e que são sábios e adote-os, ok? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Inscreva-se nesse canal, dá aquele likezinho, toque no sininho para receber novas mensagens. Que você tenha uma quarta-feira cheia do poder do Espírito Santo de Deus e leia a Bíblia como nossa única regra de fé e prática e aqui absorva os conselhos de Deus para a sua vida. Não caia, se firme, busque os conselhos e pratique-os. Muito obrigado, bom dia.